Oi, gente! Tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer responder algumas perguntinhas que eu pedi pra vocês me fazerem lá pelo Instagram. Então, o legal de você me seguir por lá é que a gente sempre mantém contato, conversa, eu pergunto várias coisas pra vocês, peço sugestões. Então, por favor, me siga lá pelo Instagram também. E eu vou separar o vídeo em duas partes pra não ficar muito longo, não ficar muito desgastante, cansativo, tá bom? E... nossa, tem muita pergunta por aqui, gente. Então vamos lá. Primeira pergunta foi: como foi o choque cultural quando você chegou? Você teve algum choque cultural? E assim, eu cheguei aqui na China foi dia 1º de janeiro de 2017. Então, o meu primeiro choque cultural quando eu cheguei foi a falta de comunicação com as pessoas. Cara, quando eu cheguei... porque assim, é óbvio que eu vim me preparando psicologicamente, né? Então eu sabia que quando eu saísse do Brasil, eu teria que pôr em prática o meu inglês e pôr em prática... tentar pôr em prática o meu mandarim. Mas na verdade eu cheguei aqui, assim, meu mandarim ele era horrível, né? Eu tinha 0 de mandarim, na verdade. Só sabia falar ni hao, que é olá, e xie xie, que é obrigado. Mas só coisas básicas, sabe? Comparado hoje em dia, eu não sabia falar nada. Então, quando eu cheguei, foi quando eu levei aquele choque de meu Deus do céu, eu estou na China. Gente, eu tô do outro lado do mundo. Aí eu comecei a surtar. Eu me olhando assim no espelho do banheiro. Cara, eu tô na China, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Porque eu vim morar com uma família chinesa, fazer intercâmbio e tal. Então, acho que a língua foi o meu maior choque cultural, sabe? De não poder, de fato, me comunicar com as pessoas. E aqui, gente, a minoria fala inglês, sabe? A minoria. Então, assim, você tem que ter o mandarim, cara. Não tem como. É claro que você consegue se comunicar um pouco em inglês. Mas, sério, assim, foi quando eu percebi, gente, eu tenho que aprender o mandarim. Meu Deus, me deu um choque muito grande em relação a isso, sabe? A ter que aprender a língua. Em português, 0%. Ninguém fala português aqui. Tá. Pergunta número 2. Como foi a adaptação com comida? Gente, minha adaptação com comida, assim, acho que foi bem tranquila, sabe? De verdade. Eu acho que assim, quando você vai pra um país diferente, principalmente se você for pra um país assim, asiático, onde vocês têm noção que a comida vai ser diferente da comida brasileira, a primeira coisa que você tem que fazer antes de ir para aquele país é pesquisar. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu pesquisei bastante, pesquisei muito sobre a comida de Chongqing e tal. Eu já sabia que a comida era apimentada, já sabia que a comida da China é um pouco oleosa, só que na prática... gente, a comida daqui é muito oleosa. A comida da China, no geral, assim, eu acho que eles colocam muito óleo. No norte da China é muito mais tranquilo, mas, no geral, o chinês usa muito óleo na comida. Esquece as comidas dos restaurantes chineses do Brasil. Esquece aquilo, que aquilo ali é uma... assim, é uma formiguinha, sabe? No jardim, porque não. A comida chinesa, de verdade, é muito diferente do que a gente está acostumado a comer no Brasil. Então... a comida daqui é muito oleosa. Tanto que nos mercados, eles não vendem aquele 1 litro de óleo. Eles vendem 5 litros e 1 litro é de brinde. Então, assim, eles cozinham a comida com muito óleo, mas eles sabem cozinhar de um jeito que fica muito gostoso. Essa é a questão. A comida fica gostosa, mas é oleosa. Só que aí tem os seus problemas, né? As suas consequências. Então, eu engordei 8 quilos em 5 meses. Eu fiquei com a pele horrorosa, porque chinês está acostumado a vida inteira a comer a comida daquele jeito, a comer a comida oleosa, a comer arroz glutinoso, que o arroz daqui, eles adoram fazer arroz glutinoso, adoram fazer arroz com amido. O arroz daqui, desculpa, tem muito amido. Então, assim, eu me adaptei muito à comida em relação ao tempero, a comida ser muito apimentada. Muitos estrangeiros não se acostumam com a comida de Chongqing, porque eles acham a comida muito apimentada. Mas eu me acostumei e eu gosto, sabe? Eu acho que você tem que vir muito mente aberta em relação à comida da China ou à comida de qualquer outro país asiático, qualquer outro país oriental.
Venha a mente aberta. Como eu morei com uma família, eu queria experimentar tudo, eu queria experimentar o máximo de comidas asiáticas que eu pudesse. Então, eu acho que a minha adaptação até que foi tranquila em comparação, em relação aos outros estrangeiros. Eu acho que tem muita gente que não se adapta, principalmente a comida de Chongqing. Eu acho que a maioria dos estrangeiros, eles moram em Beijing, Shanghai, em Guangzhou, pela comida ser muito mais tranquila do que, assim, no sul da China, sabe? É muito mais temperada com pimenta. Número 3. Algo que quando chegou achava estranho e hoje em dia você faz, né? Você pegou esse costume. Beber água quente. Como assim, Mila? Beber água quente? Que é isso? Gente, chinês, no geral, tem costume de Hekai Shui. O que seria isso? Beba água quente. Então, principalmente no inverno, eles têm mania de ferver a água mesmo, ferver a água. Eles têm aquelas garrafas, sabe? Como é que diz o nome? Aquelas garrafas que você aperta o botãozinho e a água esquenta. Então é muito prático. E eu peguei esse costume. Porque quando eu cheguei aqui na China... Tem uma explicação, tá? Quando eu cheguei aqui na China, o inverno de 2017 foi muito, 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 muito frio. Então, eu queria arranjar uma forma de me esquentar. E eu vi a família sempre falando pra eu beber água quente. Então, eu fervia a água, né? Claro, esperava ela ficar tipo em temperatura de chá, sabe? Quentinha assim. E bebia. Aí você pode colocar um limão, você pode colocar mel e tal, mexer, beber, muito gostoso. Mas aí eu percebi que aquilo realmente esquenta o meu corpo. E hoje em dia, a primeira coisa que eu faço, tipo, eu acordo, escovo o dente, vou, aperto o botãozinho lá pra poder esquentar a água e bebo água quente o tempo inteiro. No inverno, né? No verão não tem como, é muito quente o clima, mas no inverno eu faço isso. Até quando eu fui pro Brasil, no meados de 2017, tentei fazer com que minha mãe bebesse água quente, mas ela falou que achava muito estranho e no way. Tentei fazer com que minha tia bebesse água quente e ela... Mila, o que você tá tentando fazer? Então, assim, eu vejo que realmente é um costume daqui, sabe? Beber água quente e tal. Eles falam que faz um balanceamento no seu chi, na sua energia corporal. Então, muito diferente do Brasil, que a gente só bebe água gelada. Nem água, assim, temperatura ambiente a gente gosta, né? Mas é pelo clima ser diferente, gente. Mas tentem, faz bem, tá? Número 4. Qual a maioridade na China? Quando que você pode beber, dirigir? Então, a maioridade na China é 18 anos. Então, a partir de 18 anos você já é considerado maior de idade. Para dirigir, você também pode dirigir a partir dos 18 anos. Tirar carteira, né? Mas, por exemplo, para casar, é só a partir... Aí depende, né? Meninas, a partir dos 20 anos podem casar. E meninos, a partir dos 22 anos, podem casar. Então é muito diferente do Brasil, né? Na verdade, assim, se você quiser casar antes desse período, você tem que pedir autorização para os seus pais. Então, em relação a isso, é diferente. Número 5. Você tem sentido que tem perdido um pouco o costume da língua portuguesa? Então, se você me fizesse essa pergunta após 6 meses que eu estava na China, né? Então, lá para julho de 2017, eu ia dizer que sim. Por quê? Olha o que aconteceu comigo. Vou explicar bem resumidamente para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu fui para Hong Kong em julho de 2017, então eu já estava aqui há mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, né? Uns 6, quase 7 meses na China. E eu fui para Hong Kong. Aí o que aconteceu, né? Cheguei lá, conheci um brasileiro, a gente foi conversar, nananã. Gente, o meu português estava horroroso. O meu português, eu não estava conseguindo me comunicar com ele. E a cada 5 palavras, pelo menos 2 eram em inglês. Eu não estou brincando. Porque quando eu estava aqui, durante todo esse período, eu não tive contato direito com a minha família. Eu não conversava com eles muito, porque eu estava me adaptando à questão de como conversar, quando conversar por causa do fuso horário. Porque na época, janeiro, fevereiro eram 11 horas de fuso horário, depois reduziu para 10, mas é muita diferença.
Então, assim, eu só conversava aqui em inglês, 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 ou tentava me comunicar em mandarim. Então, quando eu conheci esse rapaz, eu tinha que conversar com ele em português, e ele já morava aqui há 5 anos, mas ele morava em Shanghai, e ele já morou na Austrália. Então, ele também tinha essa coisa de querer falar inglês o tempo inteiro. Eu fiquei, gente, não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Não é que eu não falasse português, que eu esqueci, não, eu lembrava, mas o meu sotaque tava muito estranho. Eu não tava conseguindo me comunicar direito. Eu estava falando tipo que assim. Eu não sabia muito bem o porquê, mas eu tava falando muito devagar, como se eu fosse uma gringa. Mas... E eu tava tipo assim, gente, eu nunca falo mas, eu nunca falo isso, eu falo mais. Eu sou do Rio, o que tá acontecendo? Aí ele falou, olha, se você ficar aqui mais 6 meses sem contato com brasileiros, seu sotaque vai começar a mudar. Porque que a gente não tem contato. Eu, pelo menos, não tenho contato com brasileiros aqui em Chongqing. Não tem muitos brasileiros. Então, eu realmente comecei a ficar frustrada, porque fiquei, gente, o que tá acontecendo? Graças a Deus, depois disso, eu fui pro Brasil. Então, voltei a falar, assim, e tal. Mas eu lembro que, quando eu cheguei no Brasil, primeira noite que eu fui dormir, quando eu acordei, o cachorro do meu tio tava latindo. E eu falando assim, aí eu com o olho fechado, falando, Hey, stop, I want to sleep. E aí eu acordei, gente, eu tô falando inglês, o que tá acontecendo comigo? Mas é porque realmente não tava mantendo contato com as pessoas. E hoje em dia eu tô muito mais tranquila, porque quando eu voltei do Brasil, aí no final do ano eu comecei a adicionar grupos de brasileiros na China, comecei a adicionar pessoas que já moram aqui, que também moravam com famílias chinesas. Então eu acho que eu voltei a praticar muito mais o meu português. Então eu acho que hoje em dia tá muito mais tranquilo. Eu às vezes esqueço como que fala tal palavra, mas depois de alguns segundinhos eu lembro. Mas eu acho que isso acontece com qualquer estrangeiro, qualquer brasileiro que não mora mais no Brasil, pela não prática do idioma. Mas assim, eu não quero esquecer nenhum idioma, gente, principalmente o português. Eu amo o português. Quando você sai do Brasil, você vê como que o português é bonito, é uma língua tão linda, e é minha língua, sabe, nativa. Eu não quero esquecer isso. Não quero esquecer o português, não quero esquecer o inglês, não quero esquecer o mandarim, não quero esquecer o espanhol, nem qualquer outra língua que eu aprenda lá pra frente. Então eu acho que essa é uma dica pra todo mundo, sabe? Mantenha o seu idioma nativo sempre. Porque quanto mais idiomas você tiver, mais você vai absorver na sua cabeça, mais você vai absorver na sua mente, melhor você vai ser, mais evoluído você vai ser também na sociedade, né? Não de ser melhor, tá? Mas de ser mais evoluído. Então, eu acho que hoje em dia eu tô muito mais tranquila, sabe? Vocês veem que eu consigo me comunicar. Eu não sei o que vocês acham do meu português. Às vezes eu sinto que minha gramática é um pouco errada, né, mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham do meu português. Eu acho que ele não está ruim, eu acho que ele tá bem tranquilo. E eu só não uso tanto gírias como eu usava antigamente. Eu acho que antigamente eu usava muito mais gírias. Hoje eu tô um pouco mais formal.